Seja bem-vindo a mais um vídeo do Ciclo do Medo, onde cada história é mais sombria do que a última e cada mistério leva você mais fundo nas trevas. Prepare-se para entrar em um mundo onde há linha entre a vida e a morte. Inscreva-se no canal, deixe sua curtida e ative o sininho de notificação para você não perder nenhum vídeo. Comente o que está fazendo agora, enquanto escuta nossos relatos e de qual cidade e qual horário do dia você está nos assistindo. Fique conosco, porque o que está por vir vai te deixar sem fôlego e, quem sabe, talvez te faça pensar duas vezes. Meu nome é Joaquim, tenho 64 anos e vivo num sítio que fica a umas 2 léguas da cidade mais próxima, no interior do Paraná. Cresci aqui, no mesmo pedaço de terra que meu pai e meu avô cultivaram. A gente aprende a respeitar a natureza desde cedo. Aprende a escutar o silêncio da mata e entender quando ela está tentando te dizer alguma coisa. Nunca fui de acreditar em assombração, dessas histórias que o povo conta em roda de fogueira. Sempre achei que era exagero de gente com medo do escuro. Até o que aconteceu naquela semana de junho do ano passado. Era começo de inverno, o ar seco, as noites frias de cortar o osso. Eu estava sozinho, como sempre fico quando a patroa vai para a cidade visitar a irmã. Costumo dormir cedo, mas naquela noite fiquei até mais tarde, terminando uns reparos na cerca que os bois estavam derrubando. Quando terminei, já era perto das 10. Apaguei as lamparinas, fechei tudo e fui deitar. Mas o sono não veio. Lá pela meia-noite, ouvi um barulho vindo do mato. Achei que fosse algum bicho, tatu, tamanduá, até onça já apareceu por aqui, mas o som não era de bicho. Era uma espécie de choro, um lamento baixo, como se tivesse alguém sofrendo. Pensei em gente perdida, mas quem andaria no meio do mato naquela hora da noite, sem luz nem nada? Peguei minha lanterna e minha espingarda de sal grosso, só por precaução, e fui ver. O som vinha da trilha dos fundos, perto do velho carvalho, onde meu pai sempre dizia que a mata era diferente. Quanto mais eu me aproximava, mais estranho ficava. A lanterna começou a falhar, como se a pilha tivesse morrendo de repente. O ar gelou de um jeito que nem o inverno explica, e o choro parou de repente. Foi aí que eu vi. No meio da trilha, debaixo da árvore, tinha uma coisa. Não era gente nem bicho. Era alta, magra demais, com a pele como casca de árvore molhada. Os olhos pareciam buracos de carvão aceso. Ela me olhou, não se mexeu. Só ficou ali, como se me esperasse. Tentei gritar, mas a voz não saía. Minhas pernas tremiam tanto que mal consegui correr. Só lembro de cair no chão de casa, suando frio, o coração disparado. No dia seguinte fui até a trilha de novo, de dia. Não tinha nada, nem pegada, nem sinal de que alguém ou alguma coisa tinha estado ali. Mas desde então, toda noite, perto da meia-noite, ouço o choro. E a coisa, eu sei que ela ainda está lá, me olhando, esperando. Depois daquela noite, nada mais foi igual. O mato ao redor da casa parecia inquieto. As folhas não balançavam com o vento, mas com alguma presença que eu não via. O silêncio ganhou peso. E eu comecei a reparar em coisas pequenas que antes passavam despercebidas. Na manhã seguinte ao que vi a coisa, ou o que quer que fosse aquilo, fui checar a trilha de novo. Era teimosia minha, eu sei. A cabeça da gente tenta achar explicação para o que não entende. Levei a lanterna, mas dessa vez fui de dia, sol forte rachando as pedras. Quando cheguei no velho carvalho, notei o chão estranho. A terra estava mexida, como se alguém tivesse cavado com as mãos. E mais para frente, onde a trilha dobra, vi umas marcas compridas, fundas, como se garras tivessem arranhado o chão. Não era trilha de animal e não era de gente. Era como se alguma coisa tivesse sido arrastada ou estivesse rastejando. Voltei para casa com aquele aperto no peito.
Passei o resto do dia calado, tentando me convencer de que podia ser um bicho diferente ou uma pegada mal interpretada. Mas no fundo, eu já sabia. Naquela noite, botei cruz de madeira na porta e pendurei um rosário no pescoço. Minha avó fazia isso quando era viva, dizia que o que é da mata respeita a fé. Rezei, mesmo sem ser muito de igreja. Deitei cedo, mas o sono, outra vez, não veio. E então, pontualmente à meia-noite, o choro voltou. Mais alto dessa vez, mais próximo. Como se estivesse à porta, fiquei paralisado na cama, suando debaixo das cobertas, ouvindo o som daquela agonia. Não era um choro de dor, era como se implorasse por alguma coisa, mas tinha maldade naquilo. Algo por trás do som que me dizia, não abre a porta. E eu não abri. O galo cantou antes do amanhecer, mas eu já sabia que algo havia mudado. Quando saí, encontrei pegadas em volta da casa. 3 dedos longos, fundos na terra molhada. Deram a volta toda, como se tivessem me rodeando, observando. E ali, na porta da cozinha, escrito com barro bem desenhado, estava um símbolo. Um círculo com 3 traços cruzando o centro. Nunca vi nada igual. Só sei que desde então não sou mais o único acordado por aquele choro. Depois daquela noite em que vi o símbolo, minha cabeça começou a falhar. Eu acordava com dor no corpo, como se não tivesse dormido. Via vultos na beira do mato, escutava sussurros quando o vento passava pelas frestas da casa. Tinha hora que eu achava que estava ficando louco. Foi aí que decidi procurar o velho das ervas, o seu Aristeu. Ele mora no fim da estrada de terra, perto do brejo, numa casa toda torta, cercada de garrafas penduradas e espelhos virados para fora. Dizem que é benzedor, curador e até coisa pior, mas ninguém tem coragem de perguntar direito. Cheguei lá com o símbolo rabiscado num pedaço de papel. Mostrei para ele. O velho nem piscou. Só franziu a testa, cuspiu no chão e disse: esse sinal não é de bicho nem de gente, é de coisa antiga, coisa da mata que foi acordada. Aristeu me fez entrar e trancou a porta com 3 voltas de chave. Acendeu um incenso fedido e ficou rodando umas contas na mão. Perguntou tudo, o que eu vi, onde e quando. Contei cada detalhe. Quando terminei, ele ficou um tempo calado. Depois falou baixo, como quem conversa com o próprio medo. Isso que tu viu não devia estar andando por aí. É do tempo de antes do povo chegar aqui. Morava nas raízes do mato e se alimentava do que a floresta guardava. Mas tem coisa que dorme leve, e se alguém perturba o lugar certo... Mas eu não fiz nada, eu disse, quase gritando. Ele olhou para mim como se soubesse de algo que nem eu lembrava. Às vezes, só andar perto já basta. Antes de eu ir embora, Aristeu me deu um saquinho de pano com umas ervas e um pedaço de madeira entalhada. Disse para eu deixar debaixo da cama e acender vela toda noite por 7 dias. E não entra mais naquela trilha. Se ouvir o choro de novo, não responde. Perguntei o que acontecia se eu respondesse. Ele só me olhou, sem dizer nada. Mas no olhar dele tinha coisa que eu preferia não saber. Voltei para o sítio com a sensação de estar sendo seguido. E naquela noite, mesmo com o amuleto debaixo da cama, o choro voltou. Dessa vez, chamou meu nome. Nunca vou esquecer daquela noite. Ouvi meu nome saindo do escuro, como se tivesse sendo sussurrado dentro da minha cabeça. Não era só o som, era a sensação de que aquilo sabia quem eu era, sabia onde eu estava, o que eu pensava. Aquilo me conhecia. Fiquei imóvel debaixo da coberta como criança com medo do escuro. Mas não era medo de criança, era medo de homem que sente que pode morrer a qualquer momento. A vela que seu Aristeu me mandou acender estava quase apagando, mesmo com a janela fechada. A chama tremia como se estivesse assustada. E o choro, aquele choro, ele ficou mais forte, como se estivesse ganhando coragem. Às vezes parecia que vinha da mata. Outras vezes soava como se estivesse dentro da casa. E o pior, era meu nome, sussurrado devagar. Joaquim.
Joaquim. Levantei tremendo. Fui até a cozinha pegar outra vela, mas quando abri a gaveta, tudo estava fora do lugar. Os fósforos estavam encharcados, como se alguém tivesse molhado só aquilo. Só os fósforos. Voltei para o quarto no escuro. Só a luz fraca da vela perto da cama me guiava. Quando cheguei, vi que o saquinho com as ervas estava rasgado no chão, como se tivesse sido arrancado debaixo da cama por alguma coisa com raiva. Tive vontade de correr, de fugir, mas minhas pernas não obedeciam. Me sentei na beirada da cama e rezei o que lembrava. Tinha esquecido metade das palavras, mas rezei mesmo assim. A vela apagou e o choro parou. Por um instante, achei que tinha acabado. Foi aí que a maçaneta da porta do quarto começou a girar, devagar, rangendo como se fizesse questão de eu escutar. Eu não tinha deixado aquela porta destrancada. Me escondi atrás do armário, no escuro total. O som da porta se abrindo ecoou pelo quarto e o frio que entrou era de gelar até o osso. Não vi o que entrou, mas eu ouvi. Passos lentos, arrastados. O barulho do piso rangendo sob um peso estranho. O cheiro da mata molhada, misturado com alguma coisa podre. E então, aquele sussurro no escuro. Você viu, agora você pertence. Fiquei ali, imóvel, até o sol começar a clarear. Quando finalmente criei coragem para sair, o quarto estava vazio. Mas o chão tinha marcas de lama e um pedaço de unha, não de gente, cravado na madeira. Desde então, não fecho mais a porta do quarto e durmo com a luz acesa. Mas eu sei que isso não é o bastante, porque agora ela sabe onde eu tô. Nos dias seguintes, tentei continuar a vida como se fosse possível esquecer o que estava acontecendo. Cuidei dos animais, arrumei a cerca, lavei o galinheiro, mas tudo parecia fora do lugar. O silêncio do sítio, que antes era um alívio, virou um tipo de ameaça. Um vazio que parecia espiar por entre as árvores. Na terceira noite, depois da visita no quarto, acordei com uma dor forte na nuca, como se tivessem me acertado com um pedaço de pau. Fui no espelho do banheiro e vi que não era só dor. Tinha uma marca ali. Um círculo com 3 traços, igualzinho ao que apareceu na porta da cozinha. Mas agora estava em mim. A pele ao redor da marca estava quente, pulsando. E toda vez que eu tentava tocar, me dava enjoo, tontura, como se aquilo reagisse à minha mão. Era como se vivesse ali. Corri até a casa do seu Aristeu no mesmo dia. Quando ele viu a marca, não me deixou nem entrar. Ficou na porta com os olhos arregalados e falou: Eu não posso mais te ajudar, Joaquim. Como assim? O senhor me deu o amuleto, mandou acender vela. A marca está em ti agora, ela te escolheu. Não é mais só coisa da mata, agora é coisa de dentro. Tentei insistir, mas ele fechou a porta na minha cara. Antes disso, só disse mais uma coisa. Não deixa ela te levar para o escuro. É lá que ela é forte, é lá que tu desaparece. Voltei para o sítio perdido, com a marca queimando na pele. Naquela noite, não acendi vela, não rezei, não fiz nada. Sentei na varanda, com a espingarda no colo, olhando a trilha. E então ouvi a mata se abrir. Passos, lentos, rasgando o mato, quebrando galhos. E o choro mudou. Não era mais de tristeza, era de raiva. Quando levantei, vi entre as árvores 2 olhos vermelhos, me encarando no escuro, fixos, famintos. E então algo grande, muito maior do que devia ser possível, deu um passo para fora da mata. Não atirei, nem consegui, porque naquela hora, algo dentro de mim disse bem calmo: ela já está aqui. Naquela noite, quando vi a coisa sair da mata, jurei por Deus que ia morrer. Mas ela não correu, não gritou, não me atacou. Só ficou ali, na beira da trilha, com o corpo desgrenhado, coberto de sombra e os olhos como brasa enterrada na carne. Eu não sei explicar, mas alguma coisa naquela presença paralisava o tempo. O vento parou, os grilos calaram. Tudo esperava com ela.
De repente senti um peso na cabeça, como se tivessem me mergulhado num balde de água fria. Meus olhos se fecharam sozinhos, e quando dei por mim, estava deitado no chão da varanda já amanhecendo. A espingarda estava a uns 3 metros de mim e a porta da casa aberta. Entrei tremendo, coração disparado, e vi que nada tinha sido levado, mas tudo tinha sido mexido. Meus quadros estavam de cabeça para baixo, as cadeiras viradas, a Bíblia da minha mãe aberta na página do Apocalipse. E em cima da cama, um tufo de cabelo preto e úmido. Não era meu. Aquilo mexeu com minha cabeça. Passei o dia sem comer, sentado na beirada da cama, com a sensação de que estava entre 2 mundos, como se minha alma tivesse um pé aqui e outro lá. E cada vez que eu piscava, via coisas. Sombras passando rápido pelo canto do olho. Ouvi vozes abafadas vindo do fundo da casa. E a marca na nuca ardia como ferro em brasa. Lá pela tarde, fui no terreiro onde meu pai costumava rezar. Cavei ali, por impulso, como se algo me mandasse. Depois de uns 30 centímetros, encontrei um objeto. Uma pedra lisa, esverdeada com o mesmo símbolo da marca entalhado nela. Só que mais antigo, gasto pelo tempo. Meu pai sabia. Fiquei ali parado um tempo, olhando a pedra. Quando encostei nela, tudo em volta pareceu escurecer, mesmo com o sol ainda alto. E por um segundo, só um segundo, senti ela dentro de mim. Uma presença fria, úmida, como lama entrando nos ossos. Soltei a pedra e corri, mas sei que ela me viu, sei que sentiu. Naquela noite não ouvi o choro, ouvi risos, baixos, lentos, como se alguém estivesse se divertindo comigo. O riso ficou comigo a noite toda. Não era alto nem desesperado, era baixo, raso, quase infantil, como se aquilo tivesse descoberto um jeito novo de brincar comigo. Eu fiquei deitado, os olhos abertos, travado, ouvindo aquele som que parecia vir de todos os cantos da casa ao mesmo tempo. E cada risada era mais próxima. Quando o dia clareou, a casa parecia menor, o ar mais denso. O cheiro de coisa molhada, barro, mofo, raiz apodrecida, estava grudado nas paredes, nos móveis, na minha pele. Tentei tomar banho, esfreguei a nuca até sair sangue, mas a marca continuava ali, e pulsando mais forte. Passei o dia vigiando a mata da varanda, espingarda no colo, o rádio ligado no volume máximo. Tentei botar uma música sertaneja, dessas antigas, para afastar o silêncio, mas a estática não deixava. Era como se o som fugisse dela. Na hora do entardecer, fui dar água para as vacas no pasto de trás. Quando cheguei no coxo, parei seco. No chão batido, bem no meio do curral, tinha outra marca, idêntica à da minha nuca, como se tivesse sido queimada ali. E todas as vacas, todas estavam deitadas, olhos abertos, mas mortas, sem sangue, sem marca de ataque, só vazias, como se o que estivesse dentro delas tivesse sido puxado para fora. Corri de volta para casa. Na beirada do mato vi. Aquela coisa, a sombra, me seguia agora à luz do dia, não mais só na noite, não mais só no escuro, ela estava mais forte e mais perto. Quando entrei em casa, vi algo que fez minhas pernas falharem. Em cima da mesa, onde eu deixava o pão de manhã, estava um retrato da minha mãe, o mesmo que eu guardava trancado na cômoda, com os olhos riscados com carvão. E atrás da foto, uma folha escrita à mão, em letras tortas e molhadas. Você é nosso agora. Naquela noite, o choro voltou, mas junto vieram os passos dentro de casa. Eu já não sei mais se estou acordado ou se ainda estou sonhando com ela. Naquela noite, não teve mais dúvida. Ela entrou. A coisa que antes rondava o mato, que cochichava no escuro e deixava marcas na terra, agora caminhava dentro da minha casa como se fosse dona. Os passos eram lentos, arrastados, como se os ossos estalassem a cada movimento. E não vinha só de um canto.
Parecia que os sons saíam das paredes, do forro, até debaixo do assoalho. Eu fiquei trancado no quarto, segurando a espingarda com as duas mãos. Mas o medo era tanto que eu duvido que teria força de puxar o gatilho. A vela acesa tremia, como se ela também tivesse medo. E o símbolo, o da minha nuca, queimava tanto que eu sentia o cheiro da própria pele fritando. E aí vieram as batidas. Na parede, 3 vezes. Depois, no chão. 3 batidas secas como socos. E por fim, na porta do quarto. Toque, toque, toque. Abre, Joaquim. A voz não era dela. Era da minha mãe. Ou melhor, parecia. Mas tinha algo errado no jeito que ela dizia meu nome. Um arrasto, um veneno, como se cada sílaba tivesse que atravessar o breu de 1000 anos para chegar até mim. Não respondi, nem me mexi. Mas ela respondeu o meu silêncio. Já está tarde. A porta já está aberta. A maçaneta girou devagar e eu gelei. Mas quando a porta abriu, não tinha ninguém ali, nada. Só o corredor escuro e o som dos grilos, que pararam de cantar. Me levantei devagar, cada passo doendo nos ossos. Quando olhei para o fim do corredor, vi a silhueta dela, parada, esperando. E ali, naquele momento, algo em mim se partiu. Porque eu percebi, ela não quer me matar. Ela quer me quebrar, devagar. Voltei para o quarto, trancando a porta como se adiantasse alguma coisa. Me encolhi no canto, vela na mão, a espingarda encostada na parede. Antes de dormir, se é que dormi, ouvi só mais uma coisa. Um sussurro que veio de dentro da minha cabeça. Falta pouco, você já está quase nosso. Fiquei 3 dias sem sair do quarto. Não comi, mal bebi água. A luz do dia já não me dizia mais nada. Era só um intervalo entre as noites, onde ela ficava mais forte. A sombra não vinha só de fora. Agora estava dentro de mim. Eu sentia. Comecei a ter lapsos, horas que desapareciam. Às vezes eu acordava em lugares diferentes da casa, com a mão suja de terra ou com arranhões no corpo que eu não lembrava de ter feito. E sempre, sempre aquela sensação de que alguém tinha acabado de sair do cômodo onde eu estava. Na manhã do 3º dia, acordei na sala. No meu colo tinha uma coisa embrulhada num pano velho. Quando abri, quase deixei cair. Era um pedaço de madeira entalhada com o mesmo símbolo. Mas dessa vez, atrás dele, havia algo novo. Um rosto, mal feito, mas humano. E era o meu. Fui até o espelho, tremendo. E aí vi. A marca na minha nuca tinha se espalhado. Riscava meu ombro, descia pela clavícula, como raízes tomando meu corpo. Só que o que me assustou mesmo foi outra coisa. Meus olhos. Eles não eram mais totalmente meus. Estavam escurecendo ao redor da íris, como se a sombra dela estivesse me cobrindo por dentro, devagar. Peguei a espingarda, saí pela porta da frente, tropeçando nos próprios pés. Corri até a estrada, gritando, chorando feito um bicho. Vi um carro ao longe, acenei. Quando o motorista parou, fui até a janela tentando explicar, mas ele só me olhou com medo. Disse que meu rosto estava todo riscado, como se eu tivesse me cortado com faca, e que tinha algo estranho nos meus olhos. Ele se recusou a me levar. Voltei para o sítio andando. O céu já escurecia, e quando dobrei a trilha da frente, vi algo impossível. Minha casa estava respirando, as janelas inflavam. O telhado arqueava como se pulmões vivos se escondessem ali dentro. E no meio do quintal, ela me esperava. A coisa, parada, com os braços longos até o chão, a cabeça encurvada. E agora eu via o rosto. Era o meu rosto, mas chorando. Ela não queria só me assustar. Ela estava me copiando, me tornando parte dela. E nesse momento, pela primeira vez, eu entendi. Ela não anda, ela cresce dentro da gente, e eu já era solo fértil demais. Naquela noite, eu não dormi. Sentei no terreiro de frente para casa, respirando como bicho doente, com o rosto dela estampado no escuro. A espingarda ainda nas mãos,
Mas agora, de que adiantava? Como é que se atira em algo que está dentro de você? Quando o sol levantou, saí cambaleando pela estrada, desesperado. As pernas doíam, a cabeça pesava e a marca no meu corpo queimava como se estivesse enraizando até os ossos. Só pensava numa coisa: voltar até seu Aristeu. Cheguei batendo na porta dele, sujo de barro, sangue seco no pescoço. Ele nem abriu. Vai embora, Joaquim, tu já está marcado. Se eu abrir, ela entra comigo também. Pelo amor de Deus, seu Aristeu, me ajuda. Tu passou do ponto. Devia ter queimado a madeira no dia que eu falei. Não era para guardar nada. Essa coisa se prende pelo que a gente guarda. Memória, objeto, sentimento. É assim que ela bota a raiz. O que ela quer de mim, hein? Silêncio. E então, uma voz mais fraca do que antes. Ela quer se lembrar do que era. E usa quem sente demais. Gente que vive sozinho, gente quebrada por dentro. Aquilo me quebrou, porque era verdade. Depois que minha mãe morreu, eu não era mais inteiro. A solidão do sítio, o silêncio, o peso da terra, tudo isso virou parte de mim. Eu estava vazio por dentro. E ela preencheu. Tem como tirar isso de mim? Se tiver, não é comigo. E talvez o único jeito de parar seja tu indo embora antes que ela termine. Porque quando ela termina, não sobra ninguém para contar. Dei 2 passos para trás. Quis chorar, mas não saía nada. Só consegui dizer: eu não fui atrás dela. Foi sim. Todo mundo vai. Mesmo sem saber. Voltei para o sítio no fim da tarde e juro, quando entrei pelo portão, ouvi minha própria voz me chamar da varanda. Joaquim, volta para dentro. Tá ficando tarde. E então eu vi, eu mesmo, sentado na cadeira de palha, igualzinho, só os olhos diferentes, pretos, vazios. E ele sorriu para mim, como se já tivesse me esperado a vida inteira. Eu não sei como fui capaz de entrar em casa depois disso. Olhei para aquele outro Joaquim sentado ali, com os olhos vazios e o sorriso torto, e tudo dentro de mim gritou para fugir, mas não consegui. Minha mente estava enredada, como se a própria casa tivesse se tornado um laço em volta dos meus pés, puxando-me para dentro, para aquele espaço sufocante. Aquela coisa, aquela cópia de mim, não era mais só um reflexo, era algo mais profundo, algo que sabe quem eu sou, sabe meus medos, minhas fraquezas, e quer me arrastar para a escuridão. Eu me aproximei, de olhos fixos nos dele. O sorriso agora estava mais largo, como se me convidasse, como se me oferecesse um pedaço de mim, uma saída, uma rendição. Você não vai fugir, Joaquim, não agora. Ele falou com uma voz que parecia a minha, mas distorcida, arrastada. Senti um pânico gelado me invadir. Meu corpo inteiro tremia. A espingarda ainda estava encostada na parede, mas não tinha coragem de usá-la. Eu não sabia mais o que estava acontecendo, se aquilo era real ou se minha mente estava finalmente quebrando. Eu não sou você, eu disse, tentando me convencer, mas ele apenas olhou para mim impassível. Somos todos a mesma coisa, no fim das contas. Ele respondeu com a voz suave, como quem faz um comentário simples sobre a vida, como se tudo estivesse já resolvido. Olhei ao redor da casa. O lugar parecia estar se fechando, o ar mais denso, o silêncio mais profundo. Cada sombra se arrastando pela parede. Cada objeto parecia ter uma vida própria, como se estivessem respirando em uníssono. Eu não estava mais sozinho. O abismo, a coisa que estava dentro de mim, agora tinha tomado tudo. Estava em todos os lugares. Então, um impulso me fez correr para o quintal, sem olhar para trás. Não queria saber se ele ainda estava lá, sentado na cadeira, ou se tudo não passava de uma alucinação. Mas a cada passo que eu dava, eu sentia a presença se aproximando, como uma sombra que cresce com o cair da noite. Corri até o poço. As pedras ao redor estavam úmidas, escorregadias.
Eu só queria me afastar, sair de dentro daquela casa, daquele lugar. Mas ao chegar perto do poço, percebi algo que me fez parar de repente. Ela estava lá, a coisa, aquela sombra que agora tinha se materializado. Estava à beira do poço, com o rosto, a mesma face distorcida que agora me perseguia. Era eu, mas não era. Ela levantou a mão e seus dedos se estenderam até mim, chamando. Cada movimento dela estava impregnado de um poder que me puxava como um imã. Vem, Joaquim, você já sabe, já faz parte de nós. A voz dela ou daquilo era minha, mas não era. Era uma distorção, uma imitação monstruosa que me devorava por dentro. Senti o pânico me consumir. Meus músculos estavam pesados, como se eu tivesse entrado em um sonho onde não podia mais acordar. Eu queria fugir, mas meu corpo não respondia. E então, no silêncio absoluto daquela noite, eu ouvi uma última coisa. Uma palavra que se arrastou nas paredes da casa, na minha mente. Agora. E de repente, não sei mais se estava em casa ou dentro de algo maior. A palavra agora ecoou na minha mente como um trovão, quebrando o silêncio de todo o sítio. Mas ao mesmo tempo, parecia vir de dentro de mim. Como se algo tivesse se libertado, uma sensação de impotência tomou conta do meu corpo, como se eu já não fosse mais o Joaquim que eu conhecia, mas sim um eco do que eu havia sido. A coisa que me imitou, a sombra, continuava ali, parada à beira do poço, com aqueles olhos mortos, profundos e vazios. Cada movimento dela parecia arrastar mais pedaços de mim para dentro dela, como se ela estivesse me sugando, sem pressa, sem aflição. Ela não tinha pressa. Eu percebi isso. Ela sabia que já tinha vencido. Só estava esperando o momento certo. E foi aí que eu vi. A marca na minha nuca não era mais só um símbolo. Agora, parecia se espalhar por todo o meu corpo, como se minha pele estivesse derretendo em sombras, em raízes, em algo que não era mais humano. Eu estava me tornando aquilo, uma parte de algo que não se limita à carne ou ao sangue. Tentei lutar, tentei me afastar, mas as pernas não obedeceram. Eu não conseguia mais sentir o chão, como se estivesse levitando, como se o meu próprio corpo estivesse começando a se distorcer. Eu queria gritar, mas não havia som. A coisa estendeu a mão, e o que eu vi não era mais um convite, era uma exigência. Ela tocou minha pele, e naquele momento eu soube. Não há mais volta. O que aconteceu depois, não consigo lembrar direito. Eu sei que vi a escuridão me consumir, mas não da maneira como eu esperava. Não era uma morte física. Era como se eu estivesse sendo desfeito, como se minhas memórias, minhas sensações estivessem sendo absorvidas por algo maior e mais antigo. E então eu vi o poço, vi o fundo dele. Lá no fundo, vi meu próprio corpo, mas não mais o que eu era. Meu corpo estava dentro da sombra, como se estivesse esperando ali, em algum lugar, para ser tomado de volta. A última coisa que eu lembro foi o som da minha própria voz chamando. Só que não era mais minha, era dela. Joaquim, vem! E eu não pude mais resistir. A escuridão me envolveu como uma pele gelada. O ar sumiu, mas a sensação de presença estava mais forte do que nunca. Não era só o lugar, não era só a casa, era eu agora. Tudo ao meu redor era feito dessa coisa que eu estava me tornando. Ou talvez já tivesse me tornado. Eu não sabia mais onde eu terminava e onde ela começava. No fundo do poço, a voz não era mais minha. Ou melhor, era minha, mas distorcida, como um eco que não se desfaz. Eu não queria mais olhar, não queria mais saber se meu corpo estava ali ou se eu estava em outro lugar. Mas, em algum ponto, isso deixou de importar. Eu senti algo me puxando, me arrastando para um lugar que não era só escuro. Era silêncio absoluto, uma quietude que cortava a alma. O poço não era apenas um buraco na terra, era uma espécie de portal. Eu percebi isso. Quando olhei para as paredes, vi o reflexo da minha própria imagem, mas ela estava desgastada.
com as feições distorcidas, como se tivesse sido gravada em uma velha foto embaçada. Mas o pior foi quando eu vi os olhos. Eles estavam atrás de mim, na sombra, como se estivessem sempre ali, esperando que eu os visse. O reflexo no poço já não era mais o meu rosto. Não havia mais os olhos humanos. Só havia o escuro, vazio, sem fim, sem propósito. E o sorriso dela. Eu tinha me tornado ela. Eu fui absorvido. E aí, algo aconteceu. Eu ouvi os passos novamente. Mas não era a coisa. Era eu. Eu estava fora de mim, vendo de longe, como se estivesse vendo outra pessoa dentro de casa, andando lentamente, um passo atrás do outro, com a espingarda nas mãos, indo na direção da porta. Então, eu entendi. Ela não me matou, ela não me destruiu, ela me fez parte dela. E agora, eu já não podia mais distinguir onde ela começava e onde terminava. Eu estou em todos os lugares. Ela está em todos os lugares. E à medida que o tempo passa, mais e mais pessoas vão passar por aqui. Mais e mais almas solitárias. Elas não sabem que ao olharem para a casa, ao olharem para o poço, ao olharem para mim, vão se tornar parte dessa coisa, dessa sombra. E o ciclo nunca vai acabar. Nunca. A casa ainda respira, e talvez, só talvez, você seja o próximo. Se ouvir os passos ou os risos baixos, se sentir o frio nas costas, não fuja. Você já está com ela, como todos que vieram antes de você. Agora a casa é sua também, e o poço sempre vai te esperar. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Isso nos ajuda a continuar trazendo mais conteúdo incrível para você. E claro, ative o sininho para não perder nenhuma novidade. Tem 2 vídeos na sua tela esperando por você. Clique em qualquer um deles e descubra outras histórias que vão te prender do começo ao fim. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.